porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Amém. Gente, há 2 semanas eu falei aqui no culto sobre o primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa carta, uma carta maravilhosa e uma parte muito importante do 5º capítulo para a gente poder refletir juntos aqui. Deixa eu só te lembrar em que contexto Pedro escreve essa carta. Era por volta da segunda metade do ano de 60, da década de 60 do primeiro século. Quando o imperador Nero, aquele maluco conhecido na história, começou a sua perseguição aos cristãos. E esses foram anos tão turbulentos para a igreja cristã, que os historiadores dizem que centenas de cristãos eram crucificados diariamente. E eles contam que as estradas romanas, elas fediam muito, porque esses cristãos e cristãs, eles eram crucificados na beira das estradas, para que isso servisse de aviso, para que colocasse medo nas pessoas, nos viajantes, e as estradas então eram cheias de cadáveres crucificados, expostos em processo de apodrecimento, aves de rapina, a exemplo de urubu, comendo aquela carniça. E os romanos faziam isso porque eles queriam assustar os viajantes, para que servisse de aviso: olha só o que vai acontecer se você for cristão. Mas mesmo diante de tamanha perseguição, a fé cristã estava em franco crescimento. Os apóstolos e os seus discípulos continuavam pregando o evangelho em todos os lugares do mundo e abrindo igrejas em todos os lugares. Mas foi nesse período que Nero começou a uma perseguição severa demais com todos os cristãos. Isso foi tão forte, tão violento esse tempo, que culminou na morte de vários líderes cristãos da igreja primitiva, como o próprio apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Mas antes de morrer, Pedro escreve 2 cartas para as igrejas cristãs. E nessa primeira, ele escreve com esse tema de sofrimento, de que esse povo ia passar por um sofrimento imenso que estava chegando, mas que eles estivessem firmes na fé. Que eles iam passar por lutas, por perseguições, sofrimentos que causariam, uma dor profunda, porque muita gente ia morrer. Mas em toda essa carta, Pedro dá recomendações preciosas de como sobreviver a esses tempos difíceis. E quando eu estava lendo essa carta essa semana, sabendo que nós estamos enfrentando um tempo muito delicado, absurdamente diferente de tudo, porque eu estava esses dias conversando com Suzy em casa, dizendo a ela que estava com saudade de poder ir numa piscina, por exemplo, de poder ir ali no rodeadouro, de poder ir num bar, comer um peixe assado, ver os meninos tomando banho de rio, e a gente não pode mais fazer nada disso. Estamos realmente passando um momento muito difícil, muito diferente de tudo que a gente já viveu. É tão sério, gente, que nem no play do prédio lá de casa os meninos podem descer. Então assim, a gente não pode mais nem sair de casa praticamente. Não pode abraçar as pessoas que a gente ama, não pode estar junto, não pode estar mais próximo. Nós estamos hoje aqui fazendo o culto com a igreja com as portas fechadas, quando a gente queria que tivesse com as portas abertas. Então esse é um tempo que tem sido muito difícil para a gente. Fora isso, tantas outras coisas. Eu vinha para a igreja agora, escutando a rádio e vendo um personal trainer falando da dificuldade que está para eles viverem diante de tudo isso. As academias foram fechadas, os parques foram fechados, as praias foram fechadas, os prédios foram fechados. Onde é que eles vão trabalhar? E eles estavam tendo que se virar por fazer live, fazer videochamada no WhatsApp. Mas isso, alguns conseguem sobreviver, mas empresas, academias e etc. têm sofrido bastante com isso.
restaurantes. Eu vi uma pesquisa dizendo que só de março para cá, em Recife, foram fechados mais de 3.000 restaurantes. Então, esse é um tempo muito delicado, muito difícil, e eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho dessa carta de Pedro para aquela igreja primitiva daquele momento, lá no primeiro século, mas como a Bíblia é atemporal, ele serve para mim e para você hoje, em pleno julho de 2020 aqui, para que a gente saiba como se comportar diante de tudo que a gente tem enfrentado, diante de tudo que a gente tem vivido. Então, vou direto para o texto, ler e comentar. Ele começa dizendo assim, eu estou lendo aqui a versão da Revista Atualizada, Almeida, e vou também compartilhar com vocês a versão da tradução da Bíblia, a Mensagem. Ele diz assim, primeiro, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Eu acho muito interessante esse texto, porque Pedro estava sendo muito claro aqui, e ele estava dizendo assim, sejam humildes, vivam uma vida de humildade, mais do que uma vida simples. Viver uma vida de humildade significa humilhar-se. E nesse contexto que Pedro está escrevendo aqui, esse humilhar-se significa reconhecer quem nós somos e deixar Deus ser quem Ele é. Na Bíblia, a Mensagem, não sei se você sabe, mas a Bíblia, a Mensagem é uma Bíblia com uma tradução contemporânea. Né? Esse texto que nós lemos da Bíblia, a maioria das Bíblias em português foram traduzidas por João Ferreira de Almeida, que foi um padre católico português, que nos anos lá de 1600 e pouco traduz a Bíblia para o português. E aí a gente tem tido várias atualizações dessa linguagem, a gente chama Revista Atualizada, Revista Corrigida, Almeida século XXI, várias correções foram acontecendo, mas outras versões surgiram também. E chegou até a gente a Bíblia chamada A Mensagem, que foi um pastor presbiteriano americano, o Eugene Peterson, que passou 10 anos traduzindo a Bíblia, Antigo Testamento, do hebraico para o inglês e o Novo Testamento, do grego para o inglês, e chegou até a gente no português. E ela é uma linguagem muito diferente, assim, muito contemporânea. Então, o texto que a gente leu é assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aí, na Bíblia, a Mensagem, esse texto foi traduzido assim, portanto, contentem-se com o que são e não empinem o nariz. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo. Então o convite aqui, a recomendação, é para que você saiba que por melhor que você seja, por mais dinheiro que você tenha, por mais saúde, por mais conhecimento, por mais que você esteja estabilizado financeiramente ou emocionalmente, em um momento como esse, nada disso parece valer tanto. Porque nós estamos enfrentando uma situação que foge do nosso controle. E nós precisamos tão somente reconhecer os nossos limites e deixar Deus ser Deus. Por isso que ele diz assim, sabe, olha, contentem-se com o que vocês são. Sabe, reconheça que diante de um momento difícil, a gente precisa, a primeira coisa a fazer é esperar no Senhor. É esperar que Ele possa agir na nossa vida. E aí o texto diz assim, e Ele os exaltará no tempo certo. Então, em um tempo oportuno, e aqui é o que a gente chama, é o tal do tempo de Deus, né? Os gregos, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, e os gregos eles utilizavam duas palavras para significar tempo. Uma palavra era cronos, é esse nosso tempo cronológico. Hoje nós estamos contando os momentos, os dias, nós estamos em 5 de julho de 2020, às 11 horas da manhã, então esse é o tempo cronos. Mas eles utilizavam uma outra palavra chamada kairos, que significava o tempo do Senhor, o tempo de Deus. E esse texto aqui, esse tempo aqui é kairos, o que Pedro está escrevendo aqui é kairos. E Ele vos exaltará no kairos certo, no tempo certo, no tempo oportuno. O Senhor Jesus, Ele está ciente de tudo o que está acontecendo comigo e com você.
Ele escuta as nossas orações e Ele, no tempo oportuno, vai nos exaltar se a gente primeiro tiver se humilhado, ou seja, reconhecido o nosso limite perante Deus. Então isso aqui me lembra aquelas palavras de Jesus que disse que os humildes serão exaltados, no tempo oportuno, no tempo certo. Segundo, o texto continua e ele diz assim no verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa recomendação é fantástica, gente. Presta atenção no que eu quero te dizer. Se existe algo que está em alta nesse tempo de pandemia, chama-se ansiedade. Essa deve ser a palavra mais dita nesse tempo. O sentimento mais sentido, a emoção mais em voga tem sido a ansiedade. Gente, são inúmeras as lives diárias falando sobre isso o tempo todo. Eu já participei de pelo menos 10 que eu fui convidado só para falar de ansiedade de março para cá. Mas por que isso? Porque de fato a ansiedade tem tomado conta de muita gente. Só para que você possa lembrar, ansiedade é uma emoção, é um sentimento. Todo mundo tem ansiedade. Às vezes as pessoas dizem assim, eu quero ficar sem ansiedade. Não existe como. A ansiedade está dentro da gente, como alegria está, como tristeza está, como raiva está, como amor está. É um sentimento que nós temos. Só que o problema da ansiedade é que em alguns momentos ela é boa. Nós estamos querendo abrir o culto novamente semana que vem, no domingo que vem, presencialmente. Dá uma ansiedade gostosa na gente. Eita, vamos para a igreja. Essa ansiedade é boa. O problema da ansiedade é quando ela causa sofrimento na gente. Ou quando ela muda o nosso funcionamento. E aí é tão interessante isso, gente, porque a ansiedade significa uma preocupação exagerada com algo que vai acontecer. Você está projetando um futuro que não existe ainda, ou você está criando algo, você está trazendo o futuro para agora. E isso tem acontecido muito. É por isso que as pessoas no nosso tempo estão sofrendo dos transtornos de ansiedade, do transtorno do pânico, do transtorno de depressão, que também tem ansiedade como sintoma. E isso tem acontecido mais do que nunca nesse tempo de pandemia, por incrível que pareça. Eu tenho atendido pessoas diversas com sintomas de ansiedade, com crises de ansiedade no tempo todo. Só para você ter ideia, foi feita uma pesquisa agora em abril agora desse ano, perguntando quais eram as maiores preocupações das pessoas no Brasil, nesse tempo agora. Primeira resposta, primeiro lugar, o que 52% das pessoas disseram era a crise, a pandemia do coronavírus. Isso é o que mais tem preocupado as pessoas. Em segundo lugar, o acesso ao sistema de saúde. E se caso eu ficar doente, vai haver lugar para mim no hospital, vai ter leito nos hospitais, eu vou conseguir ser atendido ou atendida. Se eu precisar da UTI, eu vou conseguir ter um lugar para mim na UTI. Foi a segunda preocupação maior do povo brasileiro, tem sido essa nesse tempo. Terceiro, o desemprego. Será que eu vou conseguir manter o meu emprego nesse tempo? Será que eu vou ser mandado embora? Quarto, a pobreza. Será que eu vou rebaixar o meu nível social, o nível que eu tenho tido hoje? Será que eu vou me tornar uma pessoa pobre porque não vou ter condições mais de trabalhar ou de manter a minha casa como eu tinha antes? E somente em quinto lugar, as pessoas disseram que a preocupação era crime e violência. Em último lugar, como se fosse assim, isso que é algo tão presente no nosso tempo e tão preocupante, no tempo de pandemia, as pessoas não estão nem lembrando muito disso. Talvez porque estejam muito dentro de casa, não estão muito preocupados com crime ou com violência. Mas é interessante a gente perceber que o que está preocupando, a maioria da preocupação das pessoas no nosso país, nesse tempo agora, tem sido duas áreas: saúde e finanças. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente, porque as pessoas querem saber assim, se eu vou viver e se eu vou ter como pagar as contas, como comprar comida. E é muito interessante isso, porque na verdade mesmo, presta atenção, pensa nisso comigo, essa preocupação não é algo da agora. As pessoas não estão preocupadas com isso só por conta do coronavírus, da pandemia. Isso é uma preocupação antiga. Aliás,
essa tem sido a mesma preocupação de sempre. Todo mundo vive preocupado com viver e com ganhar dinheiro. Aí aparece esse texto brilhante do apóstolo Pedro, e ele, altamente inspirado por Deus, deixa um ensinamento maravilhoso para mim e para você. Ele diz: lance sobre ele, sobre o Senhor Jesus, toda a sua ansiedade. E na Bíblia a mensagem foi traduzida assim: vivam livres de preocupação na presença de Deus, porque Ele toma conta de vocês. Então esse é o ensinamento para a gente. Viva livre de preocupação. Lance sobre Ele o que tem te deixado ansioso ou ansiosa. Só que o que eu acho mais brilhante ainda desse texto é a parte B. Porque ele diz assim: por que você vai lançar? Lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. O Senhor Jesus toma conta de mim e de você. Nós temos um Deus, eu digo isso aqui todos os domingos há 13 anos, que tem prazer em cuidar de nós, prazer em suprir as nossas necessidades. Quando a barra está pesada, quando o negócio está feio, quando a situação está difícil, a gente sabe que nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Por isso, sabe, take it easy, fique em paz. Entrega a sua ansiedade para Ele. Busque viver livre de preocupações. Na presença do Senhor. É como se fosse assim: Senhor, eu tenho vivido tanto na Tua presença, que eu tenho entregado a Ti as minhas preocupações. Eu acho fantástico o Salmo 23. Talvez seja o salmo mais fantástico da Bíblia. E quando Davi escreve aquele salmo, né, fazendo uma analogia a um pastor de ovelhas, Deus sendo um pastor de ovelhas, e Davi sabia bem o que era aquilo, porque ele era um pastor de ovelhas. Ele diz: ainda que eu passe por um momento muito difícil e delicado, que é o vale da sombra da morte, eu não temerei. E às vezes a gente, se for parar aí, porque eu vejo às vezes muita gente pregando sobre isso: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, não terei medo nenhum. E dá uma sensação para a gente de que a gente é o super-herói. Eu que não vou ter medo, eu sou o cara. Mas se a gente for completar o versículo, ele diz assim: eu não temerei, porque tu estás comigo. Sabe, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então nós entregamos as nossas preocupações e lançamos nossa ansiedade, sabe, nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Cuidado com a sua ansiedade nesse tempo agora. Toda vez que ela aparecer, e quem sofre de ansiedade sabe quando ela está chegando, comece a orar e dizendo: Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa minha ansiedade, Senhor, essa angústia, esse sentimento que está aqui dentro, que eu não consigo nem engolir, nem vomitar. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu quero lançar sobre ti agora, Senhor. E Ele tem cuidado de você. Em terceiro lugar, o verso 8 continua dizendo assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse texto é muito forte, profundo, né? Ele está dizendo: cuidado. Sabe, a melhor tradução dele é assim: não deixe esse tempo acabar com a sua fé. Não deixe esse tempo acabar com a sua fé. Você estava indo tão bem, você fez o cursilho, a sua vida mudou, você estava crescendo, sabe, você veio numa crescente espiritual, aí chega a pandemia, a igreja fecha e a sua fé esfria, porque você agora tem gastado o seu tempo em vendo qualquer coisa, menos a palavra do Senhor, assistindo o culto quando dá, orado, sabe, uma vez ou outra. Pode ser que alguém que esteja participando agora e esteja me escutando, esteja passando por isso. Deixou a fé esfriar. E eu vou dizer a vocês, gente, cuidado, porque quando a fé esfria, as tentações esquentam. Sabe, é desse jeito. O inimigo das nossas almas está ao derredor, como diz a Bíblia. E na Bíblia a mensagem, a gente entende melhor esse texto, porque ele traduz assim:
tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão pegar vocês desprevenidos. Então estejam atentos, atentas. Ele só quer um pezinho para poder dificultar a tua vida, para que as tentações vençam, sabe, para que você possa viver uma vida que não vale a pena, porque vida de pecado não vale a pena, gente. Eu tenho dito isso aqui constantemente. Você está penhorando a sua vida, sabe? E talvez você depois não consiga resgatar mais ela. Então pense nisso com carinho, sabe? Não deixe, lembre disso, né? Sabe, tem até um louvor que diz isso: como um leão que ruge, o diabo quer te devorar. Ele está ao derredor, sabe, esperando você dar um vacilo. É que nem você está sangrando no meio de um mar de tubarões, já era. Então não deixe isso acontecer, fortaleça a sua fé no Senhor. Quarto lugar, o versículo 9 diz assim: resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele está dizendo assim: resista firmes na fé. Significa assim, segura a onda. E saiba de uma coisa, tem muita gente sofrendo também. Pedro estava dizendo assim: olha gente, vocês estão passando por essas dificuldades, mas cristãos em todo o mundo também estão passando, também estão sofrendo. Então não cabe agora a gente viver dando espaço para uma vitimização. Ai, a pandemia na minha vida, na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. Esses dias eu conversando com uma pessoa, disse assim: pastor, eu engordei 3 quilos na pandemia. Eu disse: você engordou 3 quilos, achando isso muito ruim. E a sua vizinha talvez, e pessoas aqui da nossa igreja perderam pessoas queridas. Morreram por conta da Covid. Então nós precisamos entender que nós não vamos sair disso sem traumas. Vamos escolher ficar com os menores. Engordar, depois a gente resolve isso. Sabe, os meninos em casa estarem assistindo televisão o tempo todo e celular, depois a gente resolve isso. Estão dormindo tarde demais, a gente está acordando muito tarde, depois a gente resolve isso. Esses dias uma amiga me disse que 2020 era o ano para a gente sobreviver. E 2021 a gente resolve a vida. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar firmes na fé. E resistir ao diabo, às tentações, às coisas que a gente dá espaço que não podem ter espaço na nossa vida. Lembra do que eu tenho te ensinado todos os dias nessa igreja? Princípios são inegociáveis. Não negocie princípios. Você vai quebrar a cara com isso. E saiba que você tem sofrido e ninguém aqui está desprezando o seu sofrimento, mas tem pessoas sofrendo também em todos os lugares. Em todos os lugares. Na Bíblia, a mensagem, esse texto foi traduzido assim: não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. Essa é a saída. Em quinto lugar, no verso 10, chegando já perto do final, esse texto diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Em outras palavras, na Bíblia a mensagem diz assim: o sofrimento não vai durar para sempre. Não, na presença de um Deus generoso, o sofrimento não vai durar para sempre. Um Deus que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Oh, gente, aprenda uma coisa, não esqueça mais. O Senhor não está isento de tudo que está acontecendo, não está alheio a isso. Ele está agindo em nosso favor. Não pense, por favor, sabe, que o Senhor não está sabendo do que tem acontecido com você. Ele sabe de tudo, escuta as suas orações, tem agido em nosso favor. Eu não estou desprezando o sofrimento de ninguém, mas não deixe o sofrimento fazer de você uma pessoa amargurada, desacreditada, desesperançosa, murmuradora. A Bíblia está garantindo que o Senhor tem um plano para nós, um plano eterno e glorioso. Ele vai nos fortificar.
e firmes com Ele, nós vamos passar por tudo isso, até o fim. Pode crer nisso, eu creio nisso. Você crê nisso? Eu creio nisso. Em último lugar, terminando, e o louvor, se quiser chegar, pode chegar já. Ele diz assim: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E na Bíblia, a mensagem, esse texto foi traduzido assim: Deus tem a última palavra. Sim, Ele a tem. Deus é quem tem a última palavra. Então, quando você está aí com suas crenças dizendo, minha vida acabou, não tem mais jeito, sabe, eu não sei como resolver isso, meu casamento acabou, minha história acabou, minha empresa acabou, saiba de uma coisa, a última palavra não é sua não, é do Senhor. Ele é quem tem a última palavra. Sim, Ele tem a última palavra. A última palavra vem do Senhor. E eu quero que você possa acreditar nisso. Primeiro, busque de humildade. Segundo, entregue sua ansiedade e suas preocupações para Ele. Terceiro, fique ligado ou ligada para não cair em tentação. Quarto, resista firme na fé. Quinto, o sofrimento não é para sempre. E sexto, Ele está agindo em nosso favor. Ele tem a última palavra. Que Deus lhe abençoe. Amém.